Lucas capítulo 6, versículos 1 a 16. Nosso tema hoje é Jesus e as tradições humanas. Diz assim a palavra: num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns dos fariseus perguntaram: por que estás fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus lhe respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos companheiros? Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos ensina, entre tantas outras coisas, que Ele é superior a qualquer tradição humana. Ele é libertador, Senhor. Nos ajuda nesta noite a compreender um pouco mais da Tua palavra e viver de forma mais livre para Ti, fazendo aquilo que for a Tua vontade. Abra o nosso entendimento e também o nosso coração. Nos dá disposição para cumprir a Tua palavra, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os maiores embates que Jesus teve enquanto estava encarnado não foi com aqueles opositores que serviam em outra religião, mas foram com as maiores autoridades da religião judaica: os escribas, os fariseus, os saduceus. Esses três grupos eram os três maiores grupos, vamos dizer assim, religiosos da época. Cada um tinha suas tradições, cada um tinha suas próprias peculiaridades teológicas. Por exemplo, os saduceus não acreditavam que havia anjos, nem espírito, nem ressurreição. E os fariseus eram aqueles muito tradicionais que queriam fazer as coisas bem feitinhos, e na cabeça deles, eles haviam organizado a lei dos 10 mandamentos e todas as outras leis do Pentateuco em 613 mandamentos. E na cabeça dele dava certinho, porque eram 365 mais 248. Eles acreditavam que 248 era o número de órgãos no corpo humano. Na anatomia deles era assim. E 365 o número de dias. Então eram 248 não faça, mandamentos negativos, e 365 mandamentos positivos, faça, que dá 613. Então para eles era um mandamento para cada órgão do corpo, para cada dia do ano. E no intuito, no afã de ser fiel a Deus, cumprindo uma série de regras e tudo mais, meramente religiosas muitas vezes, eles censuraram até mesmo o próprio Deus encarnado.
E esse trecho que nós lemos começa falando de duas ocasiões ocorridas no sábado. Ora, o sábado era o quarto mandamento, um dos 10 mandamentos da lei. Deus havia descansado no 7º dia, ele havia criado todas as coisas em 6 dias, e ele descansou, significa que ele parou de criar, não significa dizer que Deus cansa, e ele ordenou que o homem descansasse também no 7º dia. Aqueles dias eram dias literais, de 24 horas, tanto é que o homem deveria descansar um dia de 24 horas, e não um período glacial, uma era como um todo, tá? Entre outras observações. E num desses dias de sábado, que não deveria ser trabalhado, as pessoas não deveriam trabalhar nesse dia, Jesus passava pelos campos de cereais, como diz aqui no versículo 1, e alguns dos discípulos dele estavam com fome e colheram aquelas espigas para comer. Só que um dos fariseus logo o censurou. Versículo 2: por que estás fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E aí Jesus, que conhecia mais do que qualquer outra pessoa no universo a Bíblia, e ele próprio é a palavra de Deus, relembrou-os a respeito de uma passagem que Davi, enquanto estava com alguns de seus soldados, quando teve fome, comeu daqueles pães que ficavam diante da presença de Deus. Eram os pães da proposição, ou os pães da presença. Eram 12 pães. Nós não devemos imaginar que eram pães tipo os nossos pães franceses, mas pães no formato daquelas pizzas brotinho, né? Que eram pães sem fermento, né? Pão asmo. E o formato dele mais parece com a nossa pizza do que com o nosso pão. Aqueles pães representavam cada uma das 12 tribos de Israel. E só que numa exceção, Davi, junto com seu exército, comeu. E aqui também Jesus comeu junto com alguns de seus discípulos, também não é exceção. E respondendo à censura do fariseu, Jesus pergunta no versículo 3: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Interessante que essa expressão, nunca lestes, Jesus fala isso por 11 vezes nos 4 evangelhos. O problema dos fariseus e o problema dos hereges de hoje em dia não é a falta de leitura, na maioria das vezes. Geralmente os líderes, os fundadores, os profetas, os gurus das grandes religiões são pessoas muito inteligentes. São pessoas que até têm um nível de leitura muito alto. O problema deles não é a falta de leitura, mas é a interpretação errada, principalmente da Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, mas não a Bíblia em si, a interpretação errônea da Bíblia. E quando Jesus fez essa pergunta para um fariseu, isso na verdade consistia em um grande desaforo, como a gente diz. Veja que cabrinha atrevido eles devem ter pensado. Como é que ele pode perguntar se eu nunca li? Os fariseus eram os professores na sinagoga. Eles só perdiam em nível acadêmico, vamos dizer assim, para os escribas, porque os escribas eram um grupo seleto dentre os fariseus que fazia as cópias dos textos do Antigo Testamento. Estavam mais familiarizados ao texto do Antigo Testamento do que os fariseus. Mas os fariseus sabiam de cor toda a lei do Antigo Testamento desde criança. Então, quando Jesus pergunta para ele: você nunca leu? Ele se sentiu com certeza profundamente ofendido, porque ele havia lido, e não somente lido, mas decorado toda a lei. Jesus quis dizer para ele que você leu, mas não entendeu. Às vezes a gente lê a Bíblia, e a Bíblia é um livro humano, como qualquer outro livro, mas não é um livro qualquer. E não é apenas um livro meramente humano, é um livro humano / divino. Para ler e entender a Bíblia, é preciso que a gente saiba juntar as sílabas, que a gente aprende logo nos primeiros anos de vida, e vai juntando as sílabas, tijolo, e vai entendendo o que é um tijolo, para que serve, como é que é usado, mas não somente a gramática. Precisamos da iluminação do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, e quando chegarmos no capítulo 24 de Lucas, vamos ver isso detalhadamente, ele se apresentou a 2 discípulos, provavelmente um casal, que estava caminhando rumo à cidade de Emaús,
uma tiragem de mais ou menos 11 quilômetros, e ele foi explicando a Bíblia para eles, até que se abriu o entendimento deles. Então, quem abre o nosso entendimento para compreender a Bíblia é o próprio Deus. E aí Jesus pergunta: você nunca leu o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos companheiros? Também lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma versão bíblica diz assim: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Porque esse era o intuito aqui. Não é que Jesus estivesse dizendo que não deveria mais ser guardado o sábado. Não. Ele mesmo guardou o sábado como um judeu que veio. Mateus 5,17 diz que toda a lei não passaria nenhum jota, nenhum tio da lei, que era um pontinho só no hebraico, na língua hebraica. O tio não era como o nosso tio, aquela ondulaçãozinha por cima da vogal, mas um pontinho só no alfabeto hebraico. E não passaria nem só um pontinho da Bíblia sem que tudo fosse cumprido. E ele veio cumprir toda a lei. E graças a Deus porque ele veio cumprir. Porque nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Tiago diz que se alguém tropeçar em um mandamento da lei, quebrou ela toda. Então, quem aqui poderia dizer que guarda a lei de forma integral? Ninguém. Só Jesus. E ele cumpriu. Mas aí o problema não era o mandamento. Porque o mandamento tinha vindo da parte de Deus para abençoar o homem. Durante o regime comunista, no auge da União Soviética e tudo mais, eles tentaram criar uma semana de 10 dias, onde o homem trabalhava 9 dias e descansava 1. Porém, o software, vamos dizer assim, o programa de computador que Deus colocou em nós, o nosso DNA, foi programado para trabalhar em 6 por 1 e não em 9 por 1. E nem os comunistas aguentaram trabalhar 9 dias e descansar 1. Eles queriam produzir mais riqueza para o Estado, porque este é o intuito do comunismo, e o povo continua na miséria. Tanto quem trabalha pouco como quem trabalha muito ganha a mesma coisa. Aliás, isso é algo condenado na palavra de Deus. O lucro honesto tem base na Bíblia. Deus é quem estipulou o trabalho, Deus é quem estipulou o ganho, não o ganho desonesto, mas o lucro. E um dos livros mais conhecidos de todos os tempos sobre capitalismo, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, por um sociólogo alemão chamado Max Weber. Todas as notas de rodapé deste livro, que se tornou um clássico, são notas de rodapé de teólogos e não de economistas. Vale a pena dar uma olhada nesse livro, tá? Jesus aqui se coloca como o Senhor até mesmo das maiores tradições humanas. Seguindo, versículo 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Claro, ele era rabino. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Então, a raça dos fariseus, vamos dizer assim, e dos escribas, era uma raça triste, uma raça terrível. Eles foram para a sinagoga não no intuito de adorar a Deus. A sinagoga era uma espécie de igrejinha que surgiu durante o cativeiro babilônico, quando os judeus não tinham templo, e começaram a fazer umas igrejinhas para se reunir. E foi perpetuada ainda hoje, onde a comunidade judaica e ao mínimo de língua hebraica, eles podem fundar uma sinagoga. Kelly e eu conhecemos ano passado a sinagoga mais antiga das Américas, que fica em Recife. É uma viagem interessante. Então, aqueles escribas e fariseus conheciam muito bem a palavra de Deus, teoricamente, mas não praticamente. E eles ficaram ali olhando para Jesus, para censurar Jesus. Será que esse tipo de coisa às vezes não acontece conosco? Quando a gente vem cultuar, seja numa casa como estamos aqui, seja num templo, onde quer que a gente se reúna para cultuar, para censurar alguém, e a gente fica olhando para
A ou B ou C no intuito de censurar, o nosso propósito não deveria ser adorar a Deus? É claro que quando alguém chama mais atenção do que Jesus no culto, essa pessoa está errada e deve se comportar de forma adequada. Mas eles foram lá para censurar, para ver o que era que Jesus ia fazer, para ver se Jesus ia curar aquele homem. Se fosse um filho deles, eles iam querer ou não a cura. Se fossem eles próprios, eles iam querer ou não a cura. E aí o versículo 8 mostra um pouco da soberania e da divindade mesmo de Jesus, porque nenhum homem conhece os pensamentos do outro, mas Jesus conhece os pensamentos de todos. Versículo 8: mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Interessante. O homem, nós já sabemos o final da história porque lemos, mas este homem que tem a mão atrofiada obedeceu a cada passo que Jesus lhe ordenou, sem questionar. Jesus fez aquilo. O texto relaciona a ordem que Jesus deu para o homem que tinha a mão atrofiada ao pensamento dos fariseus. Parece que ele faz de propósito, e não só parece, ele fez aquilo de propósito. Ele poderia ter curado aquele homem antes de entrar na sinagoga. Ele poderia tê-lo curado também depois de sair da sinagoga. Mas ele fez de propósito, o curou na sinagoga. Jesus não faz nada errado. A expressão por acaso só aparece uma vez na Bíblia, e é no livro de Ruth. E não significa ainda dizer que seja por acaso, que tenha fugido do controle de Deus. Nada, nenhum ato que acontece conosco é por acaso. Deus transforma, às vezes, como fez também na vida de Ruth e de Noemi, tragédia pessoal em bênção nacional. E foi aquilo que aconteceu com esse homem. A bênção que esse homem recebeu serve para nós ainda hoje. Vamos lá, versículo 9. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto. Ninguém perguntava tão bem quanto Jesus. Eu vos pergunto: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvá-la a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mamãe diz que quando eu estava aprendendo a ler, e eu tinha lá para os 4, 5, 6 anos, eu perguntava demais. Eu ainda hoje pergunto muito. Ainda hoje eu sou curioso, no bom sentido. Não fofoqueiro, mas curioso. Porém, ninguém fazia perguntas tão profundas quanto Jesus. As perguntas de Jesus sempre nos deixam intrigados, no bom sentido. Quando ele perguntou para Nicodemos, naquela ironia: você é mestre em Israel e não sabe disso? Nicodemos havia perguntado para Jesus de forma irônica também: como pode eu, sendo um homem já velho, voltar, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus não deixou por menos, ironizou também com ele: você é mestre em Israel e não sabe? Quando Jesus, no capítulo agora seguinte, o 4 de João, pergunta para aquela mulher que foi pegar água de meio-dia no poço, aquela mulher samaritana: onde está o teu marido? Vai chamar o teu marido. Aí ela disse: mas olha, eu tive 4 maridos, o que eu tenho agora não é meu. A pergunta de Jesus realmente, mais uma vez, não foi por acaso e tocou profundamente aquela mulher. E aqui, essa pergunta de Jesus, essa segunda pergunta, ele já havia perguntado, se os camaradas não tinham lido num sábado anterior. Aqui ele pergunta: o que é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, tirar a vida ou salvar a vida? Eles ficaram muito encabulados, mais uma vez. Com certeza eles se perguntaram, deve ter arregalado bem os olhos: e o que será que isso significa? O que será que ele vai fazer agora? Jesus sempre nos surpreende. Colocou o homem no meio da sinagoga. O meio da sinagoga é onde fica o lugar onde é feita a leitura da lei, a leitura do Antigo Testamento. E bem ali, diante da palavra de Deus, estava o homem, não confrontando a leitura, não confrontando a palavra de Deus,
não confrontando a tradição e o mandamento do sábado, mas confrontando a tradição humana. Nós também temos muitas tradições humanas. Em Mateus capítulo 15, quando os discípulos de Jesus foram comer e comeram sem lavar as mãos, eles não conheciam sobre micróbios, eles não tinham microscópicos, eles talvez não soubessem da importância de lavar as mãos para a saúde, mas não foi isso que foi cogitado pelos fariseus, mas os fariseus questionaram por que seus discípulos não lavam as mãos como os nossos discípulos e tudo mais. E aí Jesus censurou aquela tradição meramente humana. Mas pode haver tradição boa, a boa tradição cristã, aquela que Paulo ensinou aos Tessalonicenses na segunda carta, capítulo 2. Não foi assim que vocês receberam de minha parte, pela tradição que vocês receberam. Era uma tradição cristã. Há na igreja cristã boas tradições. A tradição de fechar os olhos para orar. Em nenhum lugar a Bíblia manda fechar os olhos para orar. Em nenhum lugar a Bíblia também manda reclinar a cabeça para orar. Nós temos essa boa tradição. E temos outras, mas algumas delas são meramente antropológicas, são meramente regionais. Aqui no Nordeste a gente acha que, não necessariamente a gente, mas alguns grupos cristãos, o camarada não pode pregar no domingo ou qualquer outro dia da semana na igreja se ele não tiver vestido. Independentemente da temperatura local, da sensação térmica semelhante a um forno, que já é normalmente aqui em João Pessoa, se ele não estiver de gravata e de terno, ele não está apto para pregar. É uma tradição meramente humana e até mesmo ridícula para o nosso contexto. E extremamente quente. Jesus está acima de qualquer uma dessas tradições. Está acima disso. Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não foi para ficar preso a essas coisinhas pequenas, não. E o crente pode jogar bola, e pode assistir televisão, e pode ir no cinema. Já vi gente dizendo, vá seguindo Jesus. Daí quando ele entrar no cinema, entre também. Que comparação grotesca. Aí essa mesma pessoa diria, vá seguindo Jesus. Quando ele entrar num carro como o seu, que tem ar-condicionado e tudo mais, entre também. Se não, ande de jumentinho ou a pé. É válido isso? Não é válido. A comparação é grotesca, é absurda. Jesus, versículo 11. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Misericórdia quero e não sacrifícios. Foi o que Deus disse para o povo do Antigo Testamento, que iam ao templo, que sacrificavam, que faziam os rituais religiosos, mas não haviam entendido o espírito da coisa. Os fariseus estavam com raiva de Jesus, porque ele havia curado um homem aleijado. Eles não tinham dó nem piedade, eles não tiveram misericórdia do homem que tinha mão atrofiada. Naquela época não havia braço mecânico, não havia uma cirurgia que pudesse, talvez esse defeito fosse um pequeno defeito, eu não sei, que pudesse ser corrigido com uma cirurgia, eu não sei, mas não havia nada disso. E ao invés de eles se alegrar com os que se alegram, que é um princípio do Evangelho, e chorar com os que choram, eles choraram com o que se alegravam. Eles censuraram a Jesus. Quando alguém com quem a gente não vai muito com a cara recebe uma bênção, a gente se alegra? A gente fica com inveja? A gente fica com raiva? O sentimento é semelhante ao que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, sentimento e atitude e tudo mais. Eles ficaram furiosos. E não só furiosos, mas eles ficaram discutindo como eles iriam pegar Jesus. E não era pegar Jesus para elogiá-lo, mas para matá-lo. De tanto ódio que eles tiveram de Jesus. Eu penso às vezes, será que algumas decisões, algumas posições bíblicas que nós tomamos
em relação a algumas manifestações do Espírito Santo, nós não estamos indo contra Jesus. Eu conheço pessoas que são terrivelmente contra aquelas situações onde pessoas caem nas igrejas. Quando as pessoas caem na igreja, vocês conhecem aqueles movimentos todos. De maneira litúrgica, alguma coisa está errada. Como Benihim, que é um falso profeta ainda vivo e tudo mais. Psicólogos fazem aquele mesmo tipo de movimento nas suas sessões de hipnose, fazem. Mas a gente precisa ter cuidado para não estar falando mal da obra de Deus, de um agir divino. Pedro teve um êxtase. Paulo teve um êxtase. E foi uma coisa tão profunda, tão maravilhosa, que em 2 Coríntios capítulo 12, até ele mesmo disse assim: se eu fui, meu corpo foi, se eu tive uma visão, eu nem sei o que aconteceu de fato, mas eu vi e fui até o terceiro céu de alguma forma. Foi uma experiência tão profunda que ele nem ousava dizer: eu fui, conheço um homem que em Cristo. Claro que no texto mesmo ele diz que foi ele, aquele homem, mas foi uma coisa grandiosa demais. Daniel, no capítulo 9 de seu livro, diz que ficou doente. Aquela visão que ele teve no capítulo 9 foi tão profunda. Ele sentiu como que umas gotas, vamos dizer assim, do poder divino, e o seu corpo frágil como o nosso adoeceu. A gente precisa estar atento. Se aquela obra, se aquela manifestação há mais o poder de Deus, se é de Deus de fato, para que a gente não fale mal, estejamos indo contra a obra de Deus, como os fariseus foram aqui contra a obra de Jesus. Deus não se resume à liturgia do nosso culto. O agir de Deus não se resume à nossa igreja, não se resume àquilo que a gente viu, não. E em épocas de profunda oração da igreja, Deus faz coisas até maiores do que o normal. Durante a década de 1960, aqui no Brasil, Deus começou a derramar do seu Espírito de uma forma tão poderosa que dentro das igrejas mais tradicionais, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E dentro de igrejas, até mesmo presbiterianas e batistas ultra tradicionais, as pessoas começaram a falar em línguas nos cultos. E os pastores expulsaram aqueles membros. Kelly mesmo conhece uma irmã que foi expulsa de uma dessas igrejas naquela época. E eu conheço algumas pessoas também, assim. Porque foram tidas como fanáticas religiosas. E até mesmo foram chamadas de endemoniadas algumas vezes. Mas estão firmes nos caminhos do Senhor, vivendo de maneira muito mais piedosa do que aqueles pastores que os expulsaram. O pastor Rosivaldo, autor daquele corinho, Obra Santa do Espírito, que o refrão diz: ninguém detém, é obra santa, numa noite de profunda angústia, onde a sua própria igreja o estava perseguindo por apoiar aquela obra do Espírito de Deus, orando até 3 da manhã com sua esposa. A sua esposa foi se deitar, porque já estava muito cansada, e ele continuou orando, e lá pelas 4 da manhã, ele escuta um quarteto cantar. Ele abre as janelas da casa e o quarteto cantava assim: não há amigo como Cristo, Cristo sabe como consolar. No outro dia, no culto, ele agradeceu aos irmãos da igreja por haverem enviado o quarteto da igreja para cantarem na sua porta de madrugada, e aquilo lhe serviu de muito consolo. E os irmãos disseram: que quarteto que nós enviamos? Era um quarteto angelical. Em épocas de profunda oração, Deus costuma operar mais. Quem muito busca, muito tem. Um famoso pastor, Jonathan Edwards, século XVIII, nos Estados Unidos, presenciou 2 épocas de grande avivamento, e ele orava e estudava a Bíblia em torno de 12 horas por dia. Mas a sua mulher orava mais do que ele. E um dia ele chegou no seu escritório e a sua esposa estava orando de joelhos. E ele relata nos seus livros que ele viu sua esposa orando de joelhos e levitando a cerca de 30 centímetros do chão. Qual é o propósito disso? Eu não sei. Mas em épocas de profundo quebrantamento, profundo derramado do poder de Deus, Deus costuma operar de maneira sobrenatural, mais profunda. Jesus quebrou aqui tradições humanas.
como nós poderíamos dizer hoje, ele deu que um tapa de luva, mas é claro que Jesus nunca bateu em ninguém. Quando ele pegou aquele chicote, a Bíblia não diz que ele bateu em ninguém, mas só que derrubou as mesas dos cambistas e os expulsou. Dos versículos 12 a 16, Jesus se retirou e foi para um lugar orar. E ele passou uma noite, a noite toda orando a Deus, porque ele tinha que tomar uma decisão muito difícil. Ele tinha que escolher os seus alunos para o pós-doutorado. Ele era um rabino e ele escolheu 12 discípulos. Ele tinha a essa altura pelo menos 70 discípulos, e ele escolheu 12 direcionado por Deus. Quando a gente precisa tomar decisões importantes, o que a gente mais precisa fazer, na verdade, não é pensar, mas orar. Jesus orou a noite toda e ele escolheu as pessoas certas. Não vamos pensar que ele escolheu Judas de maneira errada. Judas, de alguma forma, se encaixava no plano de Deus para Jesus. Embora Judas nunca o tenha chamado de Senhor, apenas tenha chamado Jesus de mestre, porque para Jesus, Judas não era Senhor. Para Judas, Jesus não era Senhor, mas era mestre apenas um professor. E aquele período de 3 anos e 6 meses aproximadamente, que estes 12 passaram ao lado de Jesus, dormindo e acordando, e comendo e tudo mais ao lado de Jesus, dá mais que um curso de pós-doutorado. Pode fazer os cálculos. E aí, quando a gente vê o agir divino, para que a gente julgue da maneira correta, é preciso também que estejamos em profunda oração. Depois de amanhecer, versículo 13, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. A palavra apóstolo até então significava um capitão de um navio. Jesus dá um novo significado, até mesmo às palavras. A partir de Jesus, a palavra apóstolo passou a ter um novo significado. Apóstolo, a partir de Jesus, passou a significar aquele que vai para algum lugar, aquele que é enviado com a mesma autoridade daquele que o enviou. Um exemplo disso: suponhamos que uma mãe tenha 7 filhos ou mais, e aí ela está ocupada com os afazeres domésticos e os meninos estão brincando na rua. Daí o menorzinho está na barra da saia da mãe, porque ele é pequeno demais para brincar na rua. E aí a mamãe diz: Pedrinho, vá lá fora e diga aos seus irmãos que eu estou mandando entrar. Pedrinho vai lá fora chamar os seus irmãos como um apóstolo. Ele é enviado pela mãe e ele chega lá fora com a mesma autoridade daquele que o enviou, no caso a sua mãe, daquela. Ele chega lá, dá o seu recado e os meninos entram. Não porque Pedrinho mandasse qualquer um deles, porque Pedrinho não tem autoridade de si próprio, mas Pedrinho foi enviado com a autoridade de sua mamãe. Assim eram apóstolos. Eles foram enviados com a mesma autoridade de Jesus. Eles escreveram o Novo Testamento, e os apóstolos que nós temos hoje em dia estão aqui na Bíblia. Os apóstolos que nós vemos hoje, como Valdemiro e tantos outros, são falsos apóstolos, que ensinam o povo a andar por um caminho errado. Não há apóstolos enviados por Jesus hoje em dia. E aqueles que vão para os lugares mais longínquos, alguém pode se perguntar, para fundar uma igreja e tudo mais, não faria o papel de um apóstolo? Não. O Novo Testamento coloca esse papel sobre os evangelistas. Os evangelistas eram os viajantes itinerantes e os pregadores itinerantes que fundavam novas igrejas, não os apóstolos. Os missionários de hoje em dia são evangelistas, não apóstolos. Para ser apóstolo tem que ter visto Jesus ressurreto, assim como Paulo viu. Tem que ter operado milagres, mas os milagres de Deus, não os falsos milagres que o Valdomiro opera lá na sua seita, quando ele cobra até mesmo pelo carnê da oração, como eu vi ontem na televisão. Jesus enviou esses apóstolos e ele está acima de tudo, das tradições, das nossas escolhas, da nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar mais uma vez para encerrar? Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, obrigado por Jesus Cristo,
porque ele tomou as decisões que o Senhor o direcionou para tomar. E obrigado, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Senhor. Nos ajude a viver para a glória do Teu nome, Senhor. Não somente amanhã, mas terça, quarta e até que o Senhor venha. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Então, isso que a gente tem que fazer, prosseguir.